Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Fernanda, aqui do podcast Inclusão Essa Questão. Estamos em um podcast que hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, sobre o Setembro Azul, e vocês vão saber o que é. Só que antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua audiência, pela pessoa que está seguindo a gente, pelos feedbacks que a gente está recebendo, positivos. E é lógico, se você quer inclusão, saber de inclusão com conhecimento, é aqui que você acha. Porque informação você tem em qualquer lugar. Aqui você tem conhecimento com a prática. E essa foi uma das coisas que me elogiaram bastante. Você traz os profissionais que são reais, para falar de assuntos reais. Não está longe, está perto. E isso fica muito simples. É isso que a gente quer fazer. Falar de inclusão com simplicidade, com prática. Então, eu não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, principalmente, porque sem eles eu não estaria aqui levando esse podcast propagando a inclusão. Então vamos lá. A Gandalf, Cocan, Estacionamento, Interarte, Doutor Prajá, Farmaela, Paroímpar, Lubrificantes Grossos, Well Informática, Clínica Interviva, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva e Sorveteria Elite. Pessoal, muito obrigado pela confiança do meu trabalho, por vocês acreditarem em mim e poder propagar cada vez mais a inclusão para todos, com todos e por todos. E antes de qualquer coisa, já dá um like lá no canal, para fortalecer o canal, aperte em se inscrever, clica no sininho para que sua inscrição seja validada, tá? Para a gente levar cada vez mais inclusão para mais pessoas. E pessoal, quem quiser a minha palestra, o meu livro, que é de poesia, que faz 20 anos que eu escrevo, aperta no link da bio lá do nosso Instagram, inclusão trans... Só ver o que eu esqueci agora, eu já falei, perdão. Inclusão, essa é a questão. Vai lá no nosso Instagram e é só você clicar na bio, lá tem como você falar comigo, para eu poder ajudar você a incluir o deficiente em qualquer lugar. Porque a pessoa com deficiência, antes de qualquer coisa, é uma pessoa. E ele também quer estar incluído, assim como eu também estou sendo incluída nesse podcast. Tá bom? Então quem quiser a palestra é só clicar na bio, vai ter o link lá e vocês falam direto comigo. E o livro, para deixar a alma mais leve e para vocês saberem que a poesia não é chata, a poesia é gostosa. É só clicar no link da bio, tá? Vou te contar, quero te contar muita coisa e você adquirir meu livro por um preço muito acessível. Pode ser em e-book ou pode ser em livro físico, tá bom? Dá aquela força pra gente. E agora, vou apresentar uma convidada que eu gosto muito, porque aqui eu só trago gente que sabe realmente do assunto. A Priscila, minha amiga, nós já trabalhamos juntos há muito tempo e eu sei da capacidade dela e do profissionalismo dela. Então eu vou pedir para a Pri se apresentar e dizer hoje o porquê que ela está aqui. Pri, é com você, meu amor. Olá, Fer, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo no podcast. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Meu nome é Priscila Caetano. Atualmente sou professora de alunos surdos em sala de recursos e Que também legal. tradutora e intérprete de Libras do Instituto Federal de São Paulo. Sou pedagoga de formação
e tenho o meu mestrado em Educação Especial. Atuo na área desde 2006, quando eu me formei na faculdade, mas a minha pupila dos olhos mesmo, o que está no meu coraçãozinho mesmo, é a Libras, a língua de sinais, a comunidade surda e a surdez, que está relacionado ao Setembro Azul, que é exatamente isso que nós viemos falar aqui hoje. E aí, fala pra gente, Pri, dessa importância do Setembro Azul, porque a gente comemora, como é que o Dia do Surdo, do intérprete de Libras, da linguagem de sinais. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Qual a importância disso, Pri? Então, Fer, o Setembro Azul é uma data muito especial para a comunidade surda. A comunidade surda elegeu o Setembro Azul porque no mês de setembro, mês 9, aconteceram fatos muito importantes ao longo da história para a comunidade surda. Que legal, muito interessante. Se a gente for pegar na parte histórica, lá em 1889, aconteceu o Congresso de Milão, que foi o congresso fatídico onde proibiu o uso da língua de sinais para o surdo. Sério? Teve isso? Teve, Fer. E os surdos ficaram 100 anos proibidos de usar a língua de sinais. E a língua de sinais, você sabe desde quando ela vem, então? Porque eles foram proibidos. Então, da onde que vem a linguagem de sinais, Pri? A língua de sinais, em 1889, ela foi proibida e os surdos passaram todo esse tempo sem usar a língua de sinais. Uhum. E aí, com isso... foi a comunidade médica, principalmente, né? Os surdos eles eram forçados a serem oralizados. Cara, é eles tinham as mãos amarradas, eles recebiam palmatórias nas mãos. É igual aquele negócio do pessoal antigo, né? Que tinha que aprender a escrever com a mão direita. Isso, exatamente. A sinalização ela era proibida. Dizia-se que o surdo ele tinha que, a pessoa com deficiência auditiva, tinha que aprender a falar e ouvir a qualquer custo. E aí, por conta disso, eles proibiram a língua de sinais porque diziam que a língua de sinais atrasava essa fala, o que hoje a gente considera um mito absurdo, mas infelizmente ainda nós temos profissionais que defendem isso, que falam que a língua de sinais deixa o surdo preguiçoso. Sério? Que Sim, na aprendizagem do português oral, mas na verdade é o contrário, ela auxilia e isso é comprovado com os estudos. Então quer dizer que se eu encontrar um profissional desse, eles vão falar que eu tenho que andar a todo custo. Então, você acha? Como que pode, né? Então, aí eu ia ter que levar praticamente isso. Mas é isso. E aí, dentro do Setembro Azul, nós temos esse feito. Nós temos no dia 26 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Surdo. No dia 23 de setembro, nós comemoramos o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Uhum. Porque a língua de sinais, cada país tem a sua. É isso que eu ia falar, cada país tem a sua, né? Isso. Então, explica pro pessoal que a língua de sinais do Brasil não é mesmo da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, cada um tem a sua. Exatamente. Cada país tem a sua língua de sinais de acordo com a influência cultural e comportamental da comunidade a qual ele pertence. E, na verdade, até que é lógico isso, né, Pri? Porque como a gente fala português, o português que a gente fala não é igual ao português de Portugal. Exato. Né? Cada língua tem a sua coisa, né? Exato. Não dá pra universalizar, né? Exato. E até dar esse exemplo perfeito, o seu exemplo, essa comparação que a gente faz. Porque aqui a nossa língua, ela tem influências das tribos indígenas, né? Dos povos indígenas. Nós temos a influência dos povos africanos. Então, nós recebemos diferentes tipos de influências e ela vai se influenciando a nossa língua de acordo com a cultura da qual ela está inserida. Então, você acha que é certo esse negócio de não universalizar, né? Não tem nem como. Não tem nem como. Porque por mais que, por exemplo, vamos pensar no Brasil. O português que é dito no sul não é o mesmo português lá do Nordeste. Verdade. Então não é. O dialeto é totalmente diferente. Isso. Tipo assim, eu brinco muito com uma amiga minha do Rio, que lá é biscoito, que é bolacha. Exatamente, né? É biscoito, bolacha, biscoito. Então é isso que acontece na língua de sinais. Às vezes, em cada região que você vai, a gente está aqui em Rio Preto, interior de São Paulo, a gente vai lá para Campinas, São Paulo, um sinal ele muda, ele se modifica, né? Então a Libras, a língua brasileira de sinais, é uma língua viva. E ela se modifica a todo momento. Então é impossível universalizar uma língua assim. Verdade, eu concordo plenamente. Olha que legal, eu não entendo nisso tudo, cara. Porque se você pensar, seria mais fácil
universalizava, todo mundo falar igual, você não teria problema pros surdos, né? Porque o que eu sei, Pri, aí eu pergunto pra você, que o surdo, em relação a gente que é ouvinte, é um mundo totalmente diferente, é um mundo paralelo. Então, ter dialetos diferentes também, né? Seria mais fácil universalizar, mas não tem como por causa da nossa cultura. Exatamente, né? Fer. O surdo, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Ele tem a surdez que o impede de ouvir, mas ele não impede dele se comunicar, não impede dele ter uma vida como qualquer outra pessoa. Inclusive, surdo dirige. Surdo dirige. Surdo tem direito a dirigir, tem direito a uma CNH, então, e essa é a luta da comunidade surda, e mais uma vez a questão do Setembro Azul, né, que vem para tentar reconhecer essa comunidade, essas pessoas surdas que a cada dia que passam estão lutando para conquistar, para terem mais representatividade, independente do meio ao qual eles pertencem. E por que ainda tem muita dificuldade, Pri, de eles serem incluídos, tanto na escola, quanto na sociedade, quanto em qualquer lugar? Porque eu vejo que não tem muitos surdos ainda. Isso. Em postos, assim como eu agora que estou trabalhando com o podcast, não, eles não conseguem ainda. Isso assim, para todo deficiente, mas eu acho que para os surdos ainda é mais difícil ser incluído. E olha, Fer, é uma pergunta bem complexa, porque quando a gente para pensar nessa questão, a gente tem vários fatores que influenciam, né, essa falta de acessibilidade ao surdo. Primeiro, a questão crucial que está relacionada ao surdo é a questão linguística. Porque o surdo, ele não compartilha da mesma língua que nós compartilhamos, que é a língua portuguesa, que é uma língua oral e auditiva. O surdo não ouve. E por não ouvir, ele não aprende a língua portuguesa naturalmente como nós aprendemos. Porque a gente escuta, então a gente repete o que os outros, repete o que os outros falam, né? Exatamente. A gente vai aprendendo a língua à medida que nós temos experiência com ela. O que acontece com os surdos? E aqui eu vou trazer um dado muito interessante. 94% das pessoas que nascem surdas são filhas de ouvintes. Ah, é? Sim. E o que acontece com esses ouvintes, com esses surdos? Normalmente, eles não têm acesso à língua de sinais logo quando nascem. E aí, com isso, com essa falta de língua, eles não têm uma comunicação dentro de casa com relação aos pais, né? Essa comunicação efetiva. Porque desde pequenininho, a mãe e o pai, os pais, eles já conversam com o bebê. Logo, e já na barriga. Na barriga, né? E essa interação, ela começa e a criança já vai tendo contato com a língua ali ao nascer, né? Quando, no caso, que é ouvinte. E no caso do surdo, ele já não tem esse contato se os pais são ouvintes, porque os pais não têm acesso a essa informação da importância da língua de sinais. E aí, normalmente, essa criança surda, ela vai aprender a língua de sinais em idade escolar. E aí, nisso, vamos supor, uma criança entra na escola com quantos anos, Fer? Hoje com 6, né? Com 6. Uma criança com 6 anos que não sabe de onde vem o leite. Se a gente pergunta para uma criança, meu filho daqui a uns dias vai fazer 2 anos, se eu perguntar para ele, ele sabe que o leite vem da vaca. Sim. E a criança surda normalmente não sabe por quê, porque essa informação não chegou até ela. Ela não tem esse mesmo acesso à língua. E aí, com essa falta de acesso, ela já chega na escola com essa defasagem linguística, já chega com essa desigualdade, e com isso tem surdo que evade, para de ir à escola. Porque não aprende, não escuta, como é que você coloca? Exato. Vai querer aprender, não aprende. Não tem esse mesmo prazer. A língua de sinais ainda, ela não é benquista socialmente como deveria ser, não é uma língua de status como outras línguas têm, como, por exemplo, o inglês. Por que não é benquista? Por quê? Porque vem de uma comunidade minoritária. Que é, no caso, a comunidade surda, né? E aí que está relacionado à deficiência, que está relacionado àquele olhar capacitista, né? Verdade. Então, a gente tem muito ainda para trabalhar com relação à viabilidade, da visibilidade da língua de sinais e a visibilidade das pessoas que utilizam ela, né? Porque tem essa crença de que a língua de sinais, ela está atrelada ao português. E não está. Não, uma coisa é a língua de sinais, outra coisa é a língua brasileira, o português que a gente fala. Exatamente. Porque, na verdade, pelo que eu sei, qualquer coisa você me corrige, o correto era primeiro aprender a língua de sinais,
depois aprender português. O ideal seria, Fer, o ideal, né, dentro da realidade de uma criança que nasce surda, vamos pensar assim, isso não dá pra gente generalizar, existem casos e casos, claro, né? Mas é que essa criança tem acesso à língua de sinais como primeira língua, que é a língua de acesso, né? Então, os pais aprenderem a Libras, o entorno da criança se envolver com essa língua. E aí, quando ela aprender essa língua, entrar com o português na modalidade escrita, que é, inclusive, previsto pelo Decreto 5626 de 2005. Então, aquele negócio de leitura labial, seria melhor a escrita depois, com o tempo, de tentar labial? A leitura labial, ela é importante para o surdo? Pode ser que sim, tá? Porque ela, querendo ou não, é uma forma do surdo conseguir também se comunicar. Entretanto, dentro de uma comunicação feita por leitura labial, o surdo consegue entender entre 40% e 60% daquilo que foi dito. 60%, Fer, falando assim, de um surdo que manja muito de leitura labial. Então, assim, é pouco. É pouco, é baixo. Não é? É baixo. Então, com base nisso, a gente percebe que ela também, a leitura labial, tem os seus limites. Ela não deixa de ser, digamos assim, importante. Claro que dependendo do surdo, porque tem surdo que não gosta, tem surdo que não tem se identifica com a leitura labial e tá tudo bem. E tem surdo que manja muito. Manja muito. É questão de gosto, é questão de preferência. Das identidades surdas, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, ele tem que se sentir confortável com o que ele acha que é. Exatamente. Mais tranquilo pra ele. E como é que eu identifico que a criança não tá reagindo, que ele já é surdo? Tem como saber? Tem, Fer. Hoje em dia, nos hospitais, nós temos o teste da orelhinha. Que ele é obrigatório nas maternidades. Antes da criança deixar, se ela nasceu em um hospital, antes dela deixar a maternidade, é realizado esse teste, que é como se fosse um soprinho que coloca, não causa dor, nenhum incômodo para a criança, coloca aqui dentro da orelha, do pavilhão auditivo, para ver se a criança vai reagir. Se a criança reage, né, esse teste ele é feito 2 vezes para saber realmente, né, se a criança tem algum bebê, tem uma reação, ok, essa criança provavelmente não tem nenhum tipo de perda. Se ela não esboça nenhum tipo de reação a esse estímulo, aí a gente... É tipo um sopro, né? É um soprinho mesmo, que coloca aqui no ouvido. Arzinho, tipo um arzinho. É um conezinho que coloca aqui, e aí ele provoca um arzinho assim no ouvido. E aí provoca um ruído, né? E a criança que é ouvinte, ela vai reagir. Ela vai reagir de alguma forma. Isso, a criança que tem algum tipo de perda auditiva, ela não esboça a reação. Aí é um teste bem, assim, elementar, que aí depois esse profissional ele encaminha um fonoaudiólogo, um otorrino, para fazer um exame mais específico e identificar a surdez. Esse teste, Fer, o teste da orelhinha, ele se tornou obrigatório nas maternidades em 2012. É isso que eu falo, é recente, né? Bem então, recente. Os outros que nasceram, coitados. Exatamente, Fer. Eles eram assim, praticamente... Eles descobriam, os pais diagnosticavam a surdez praticamente quando chegavam na escola. Com isso, 6 anos. Então, assim, muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo. E é um aí... atraso, né? Porque aí você tem que fazer todo um trabalho para você, né? Não tinha esse conhecimento, esse acesso à informação como nós temos hoje, né? Mas que bom que hoje tem, né? Que bom, né? Aí as pessoas hoje conseguem saber mais como lidar, né? Mas antes não tinha. E aí, o que acontecia? As crianças não tinham esse diagnóstico. E a maioria da escola saía porque não entendia, aí falava, ele é burro, ele é isso, não aprende, ele é deficiência. Os termos capacitistas também, que a gente vê muito, né, Fer? O surdinho, o mudinho, né? Ai, não sabe nada. Ou as pessoas acabavam nem ficando perto achando que era uma doença que se contagiava, né? Tinha tudo isso, né? Por causa da forma dele falar. Ô, Pri, e aí vem na minha cabeça uma coisa interessante. Explica pra gente qual a diferença de surdo, mudo, surdo, né? Fer. Que muita gente acha que todo surdo é mudo e todo mundo é surdo. É verdade, Fer. Isso é uma fala que a gente não cansa de falar nunca. Porque quem é da área da surdez até se arrepia. Vou escutar algo nesse sentido, né? Porque o surdo, ele não é mudo, né?
A não ser que exista um surdo que seja mudo, que também tem a questão da mudez. Da mudez, né? que é das cordas vocais, que tem algum Isso. problema das cordas vocais. É isso, né? Exatamente, Fer, porque a pessoa muda é aquela pessoa que não tem as pregas vocais desenvolvidas ou passou por algum trauma, né, da qual teve algum problema nas pregas vocais e ela não emite nenhum som. Eu tenho um amiguinho que ele faz trabalho de reciclagem e ele escuta, só que ele não fala. Então, para você entender o que ele fala, ele vai te mostrando, apontando. Isso. Então, isso é um exemplo bom, pessoal. Ele me escuta, ele compreende o que eu falo, só que ele não consegue verbalizar. Tá vendo? Ele é só mudo. Isso. Ele não é surdo. Perfeito, Fer. Entendeu? É isso mesmo. A pessoa que é muda não é necessariamente surda. Né? Ela pode não verbalizar, não conseguir falar, né, oralmente, mas ela consegue ouvir. E no surdo é o contrário, né? O surdo não ouve, mas o fato dele ouvir não significa que ele não saiba falar. Por duas questões. Primeiro, o falar, a gente relaciona o falar à questão oral, mas a gente pode dizer que o surdo fala Libras. Sim. Ou seja, ele fala. Ele fala uma língua. Ele fala a língua dele. A Libras. É que a gente relaciona o falar ao oral, né? Então, por essa questão, se o surdo usa Libras, ele fala. E por uma outra questão que é bacana, né, Fer? É um mito que eu acho que é muito importante você ter abordado, porque a gente precisa desconstruir isso, né? Em 2023, isso precisa... A gente precisa parar de ouvir surdo-mudo, né? É muito mito, né? É muito mito, é muita coisa. Demais, Fer. As crenças e os mitos, não? E então, ele não é mudo por conta disso e também porque ele pode aprender a falar o português, oralizar, né? Ser oralizado. Isso vai depender de uma terapia, também da identificação dele, porque tem surdo que não gosta e não se identifica e tem uma dificuldade maior em aprender a falar. Mas o surdo, ele pode emitir som. Ele emite. E por isso, ele não é mudo. O surdo não é mudo porque ele pode emitir som e por conta disso a gente não diz que surdo é mudo. E os surdos, eles ficam muito bravos, para não falar outra palavra, por quando são chamados de surdo-mudos. Eles não gostam, ficam extremamente incomodados e com razão, porque eles não são mudos. Com certeza, né? porque eles emitem som e eles falam a língua de sinais. Então exatamente. Não tem como, viu como é bom eles mistificar e naturalizar isso tudo, pessoal? Vivendo e aprendendo, eu também estou aprendendo muito. E isso é muito importante. Porque todo mundo acha que todo surdo é mudo e todo mundo é surdo. E isso incomoda muito. Né? Os surdos, eles ficam bem incomodados. Ficam muito pé da vida. E, Pri, como é que é esse negócio? Porque eu me preocupo muito. Ainda a gente tá num patamar muito lá atrás, né? Porque a língua de sinais veio, como tu falou, há pouco tempo, acho que na lei brasileira, né? Lei brasileira de inclusão e tal. Como é que é esse negócio deles precisarem de um acesso a um consultório médico e não ter? Isso me preocupa muito. Porque tem muita gente, muito surdo que já ficou doente e acabou morrendo por falta de acesso. Fer, é uma questão bem delicada também e eu falo isso de uma forma muito pesarosa, porque quando a gente para ouvir as pessoas surdas contarem as histórias delas ou de pessoas que conhecem outras pessoas surdas, é muito triste ver o que a falta de comunicação causa. Eu soube uma vez de uma história de um surdo que foi pegar um ônibus e aí ele não tinha trocado alguma coisa assim, e aí ele se irritou e o cobrador não entendeu e ele acabou sendo preso e algemado. Sério? Sério. E aí, por conta disso, e aí assim, chegou lá, uma colega intérprete chegou lá para fazer a interpretação, e aí ela soube que ela até pediu, falou, eu não consigo falar com ele se ele tá com algema. Então, eu preciso que você tire as algemas dele para se comunicar. E isso, dentre outras histórias de surdos que acabam parando em delegacia, porque se acabam se alterando ou ficam nervosos porque não são compreendidos e não conseguem fazer-se entender, né? Então, é uma situação bem delicada. Essa situação de surdos na área da saúde, a gente ainda
tem esse olhar capacitista que a mãe vai junto, a irmã vai junto, o acompanhante como médico, e o surdo acaba não tendo essa liberdade de tirar as dúvidas, porque ela se sente envergonhado. Tipo no ginecologista, por exemplo. Então, tipo no, né? Exatamente, né? E isso ainda é muito comum, né? Os familiares acompanharem os surdos. Mesmo que hoje a gente tenha a legislação, nós temos aí a LBI, que fala muito sobre essa questão do acesso do surdo ao intérprete. Ele tem direito ao intérprete de Libras, né? E mesmo assim, ainda em muitos lugares, muitas outras cidades, ainda a gente ainda deixa a desejar com relação a esse acesso. Você quer dizer que o município ainda não... Município, estado, o governo que seja, ainda não tem em todos os lugares. Infelizmente, esse acesso que deveria ter. E com certeza deveria não, tem que ter. A gente tem aí, né, por exemplo, uma luta da comunidade surda, né, no decreto 5626 foi inserida a disciplina Libras nos cursos da saúde, nos cursos da educação. Então, os profissionais que estão se formando têm uma certa base de se comunicar basicamente como surdo, mas assim, uma informação de como você tem que tomar um remédio, os efeitos colaterais, esse profissional realmente, de fato, ele não tem o domínio da língua para conseguir passar, né? Então, por isso a importância do intérprete estar ali para intermediar essa comunicação. Eu tenho um amigo meu outro dia que ele acompanhou um surdo numa consulta. Sempre que ele vai numa consulta, ele vai junto, porque, né, para poder saber o que ele tem, o que tomar, o que, né? Isso, porque a falta de informação causa essa questão, né? E às vezes, se tratando de um medicamento, se o surdo não consegue entender. E não é porque ele não sabe, porque ele não tem capacidade cognitiva. Não é isso. Isso é importante a gente ressaltar. Ah, tá. Né? Então fala aí. Porque às vezes entende-se que ele não sabe porque ele não sabe, porque ele não consegue aprender, ou até se relaciona ao surdo como se fosse uma pessoa com deficiência intelectual. Sim, e não é. E não é. Mas uma crença que a gente tem que derrubar, viu, que a gente Fer? tem que derrubar, com certeza. Porque o surdo, normalmente, ele tem a sua capacidade cognitiva ok. Só que às vezes ele não consegue entender por conta que a informação não chega até ele na língua na dele. língua que ele sabe, na língua dele. Exatamente, né? E aí, com isso... E aí, como é que ele vai verbalizar? Então, como é que ele vai falar aquilo que ele precisa falar? Ou se ele tá com dor em algum lugar? Cara, é angustiante. É angustiante. Você me lembrou de uma história, Fer, da minha irmã? Minha irmã era enfermeira e ela trabalhava num postinho aqui de São José do Rio Preto. E ela sabia Libras basicamente porque ela fez um curso e também em contato comigo, né? A gente sempre, ela sempre se passava alguns sinais para ela. E de repente um dia chegou uma pessoa surda lá que estava com muita dor. Tava gritando de dor e ninguém sabia se comunicar. Por sorte, a minha irmã estava lá, né? E conseguiu entender minimamente que ela tinha um Libras básico. Eu diria que não por sorte, mas por providência, graças a Deus. Também, é verdade. Tava lá e conseguiu se comunicar com o surdo tava com apendicite. Nossa, cara! Imagine se ninguém tivesse entendido o que ele estava falando, Fer. A situação. Então, né? Então, ela conseguiu encaminhar ele pro HB para fazer cirurgia e tal, enfim. Foi um desenrolar de história positiva, ele ficou bem, né? Mas isso não é em todo lugar que a gente vê, infelizmente. Inclusive, o meu amigo me contou que ele já teve surdo que morreu, porque não conseguiu, manda pra casa, ele voltou com muita dor e aí não conseguiu identificar, o cara acabou. É a realidade. E a realidade, né, a legislação pede... obriga que todos os estabelecimentos tenham, né, um intérprete de Libras para fazer a intermediação, seja em banco, seja em locais públicos, independente do lugar, mas infelizmente acaba não sendo essa realidade. Aqui em São José do Preto, e vale a gente ressaltar isso, tá, Fer? Nós temos... Então, vamos dar os bons exemplos, que é importante para o pessoal saber dos bons exemplos. Também acho. Né? Vamos falar dos bons exemplos agora importante. para o pessoal poder copiar. Isso, aqui... Porque como muita gente ouve a gente, né? Porque vai para a internet, a gente não sabe para onde vai. Então, é bom falar dos bons exemplos para o pessoal copiar. Quem sabe, né? Ué. Que a gente tá em... Claro que a gente ainda tem muito para melhorar, mas é isso que você falou. As boas experiências a gente tem que passar para frente, né? Não só criticar. Então, em Rio Preto, nós temos uma central de intérprete de Libras. Ah, é? Sim, nós que temos. Legal. O pessoal os profissionais ficam alocados ali na secretaria da mulher e da pessoa com deficiência.
E aí, quando o surdo tem alguma necessidade, ou algum CRAS, alguma necessidade de comunicação, ou também um surdo vai marcar uma consulta médica pelo SUS agendada, esse intérprete estará lá para acompanhar essa pessoa surda. Que bacana. Muito bom, né? Então, Que isso, bacana. inclusive aqui em Rio Preto, nós já tivemos casos de surdas, mulheres surdas que foram até a maternidade, tiveram o parto acompanhado com uma intérprete. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa falar, né? Da importância. Imagina, mulher surda ali, mãe, tendo o parto todo ali amparado com a língua dela, né? Que Olha o lindo. quanto isso é acolhedor, Que né? Um lindo, momento tão especial, né? Que lindo! Então, que é uma coisa lindo. que a gente precisa falar também, né? Que aqui nós temos essa iniciativa. Não são todas as cidades, né? Mas aqui nós temos esse privilégio. Aí, pessoal, quem tá nos vendo e ouvindo aí, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, pensa nisso, vamos levar isso pra frente, porque isso é importante. Informação é a chave do negócio. Com Porque certeza. se não tem informação, se não tem conhecimento, uma pessoa pode morrer, tipo, a pessoa, né, o surdo, e não saber por quê. Então vamos levar isso pra frente para poder propagar mais conhecimento e informação, porque é isso que precisa, Também acho. né? É isso Faz que a precisa, diferença. porque tem que estar em todos os lugares, cara, tem que desmistificar tudo. A gente tá aqui, pessoal, para naturalizar as coisas e ver que é possível. E tá aí um caso lindo desse. Exato. Tá aí um Fer. caso lindo desse, Nossa, cara. Tá um exatamente. caso lindo desse. Emocionante, né? Emocionante, eu fico feliz. Uhum. Eu fico aliviada. Ah, e é importante, né, Eu Fer? fico aliviada. Faz a diferença, né? E será que tem homens também, profissionais homens de Libra que também acompanham? Temos, inclusive na Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós temos 2 intérpretes homens, né, que também fazem acompanhação, profissionais Que legal, intérpretes. porque Então, eu nós fico, temos aí. eu fico pensando pros homens, por causa das consultas também, eu fico pensando pros homens. A gente foca tanto na questão da mulher e a gente acaba esquecendo de falar do homem, né? É verdade, Fer. Né? Tem razão, com certeza. E uma coisa importante também da gente falar, e até também mais uma crença para a gente desconstruir. Como é que a gente se relaciona com o surdo, se comunica com o surdo quando a gente está com o intérprete? Quando está com o intérprete. O surdo está aqui, o intérprete está do lado e a pessoa está ali do outro lado. A pessoa que quer conversar com o surdo. Como que a gente vai conversar com o surdo? Bom, eu por ter uma deficiência, eu ia olhar pro surdo. E é exatamente isso que tem que ser. Aham. E normalmente a gente lida com situações, eu falo por também ser intérprete de Libras, onde o contrário acontece. A pessoa diz assim, olha, olhando para o intérprete, fala para o surdo isso. O pombo correio. Isso, como se fosse um pombo correio. Eu não ia usar esse termo, mas você arrasou nele. Exatamente isso, Fer. O pombo correio. Isso. E aí é isso que acontece. E, na verdade, quando a pessoa está com um surdo e um intérprete intermediando a comunicação, ele é realmente quem está mediando essa comunicação. Mas a comunicação eu estou fazendo com o surdo. Então, eu preciso direcionar o meu olhar ao surdo. A pessoa surda. A pessoa surda. Exatamente. Porque é com ele que eu vou falar, mas o surdo não está olhando para mim. É porque ele precisa entender o que está sendo dito na língua dele. Mas quando ele for falar, provavelmente ele vai falar olhando para você. Olhando pra você. Então é muito importante isso, Fer, porque isso acontece muito e os surdos ficam muito incomodados e o intérprete a todo momento tem que... É com ele que você precisa falar. É com ele que você precisa falar. Isso. É igual eu falo sempre. Quando eu vou pedir alguma coisa, eles conversam com a minha mãe. Então. Isso me incomoda. Eu imagino. Me incomoda. Porque parece que não são invisíveis. Ou se não foi daquela voz de criança. Oi, tudo bem? Como se eu tivesse 5 anos de idade. É isso que eu falo. Seja qual idade for, ou qual deficiência for, fale com ele se é criança, trate como criança. Se é adulto, trate como adulto. Simples. Exatamente. Simplifica. Olhar a pessoa. Simplifica, né? olhar a pessoa. Ela não é invisível. Ela não é invisível. Ela está ali. E hoje, a invisibilidade ainda é muito grande. Por isso que a importância do podcast, eu estou trazendo todas essas informações para ir desmistificando. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Exato, E não Fer. muda, nada muda. Né? E isso daí é importante. E nas escolas, como é que tá esse negócio nas escolas, Pri?
tem hoje um intérprete de Libras lá para ajudar a pessoa surda, porque hoje a gente tem muito, a escola tem, de período integral. Uhum. E nelas tem o intérprete de Libras, ele recebe a formação, porque eu vou falar por mim. Uhum. Quando eu estava na pedagogia, Uhum. eu não tive tanto, não foi uma matéria aprofundada Uhum. para surdos como deveria. Uhum. Então, eu não sei como é que hoje, faz o quê? Faz uns anos já que eu saí Uhum. de pedagogia e que você se formou também. Uhum. Então, eu não sei como é que está a grade curricular e eu acho que ainda é muito rasa para quem precisa, para ajudar o estudante para sair falando aprendendo a linguagem de sinais para lidar com aquele aluno, seja ele de 5 anos, seja ele de 10, seja ele de... Isso. Olha, Fer, a questão educacional do surdo também é uma luta, inclusive que está dentro da pauta do Setembro Azul, né, sobre esse reconhecimento da educação que a gente luta por uma educação bilíngue para o surdo, que foi que nós começamos no início aí no nosso podcast, onde o surdo tem acesso a Libras como primeira língua, né, a sua língua de acesso, e a segunda língua na modalidade escrita, o português. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa de profissionais disponíveis dentro desses trâmites para que a educação bilíngue ocorra. Primeira questão, o intérprete de Libras, né? Eu não posso falar de todas as realidades, porque, por exemplo, a realidade municipal eu conheço pouco, por não atuar. Eu conheço mais a realidade do estado, que é a que eu atuo, né? Então, eu vou falar com um pouco mais de propriedade da realidade estadual. A realidade estadual, os surdos, eles têm acesso ao interlocutor de Libras, que é a mesma coisa que o intérprete de Libras, mas o Estado quis dar um nome diferente por questões políticas e salariais. Então, isso. Sim. E aí, é o professor interlocutor de Libras, e ele acompanha esse aluno surdo em todas as disciplinas, fazendo essa interpretação das disciplinas. Então, assim que o surdo entra no governo, no estado, numa escola estadual, ele tem o laudo certinho, a mãe entrega para a escola e a escola solicita um professor interlocutor. E é esperado que, se tivermos o profissional, porque houve um tempo que nós não tínhamos profissionais, precisava... As escolas solicitavam, mas não tínhamos profissionais, porque é uma questão de formação também, né? A nossa região é uma região que tem pouca formação nessa área. Então, a gente tem que ir para fora para buscar uma formação realmente de qualidade, né? Então, o intérprete de Libras, ele está ali para intermediar essa comunicação com o surdo, né? Mas a gente passa por muitas outras situações, porque o que acontece, Fer? Lembra que eu te falei lá no início do nosso podcast que o surdo, ele chega em idade escolar não sabendo Libras? Então, ele chega lá na escola, às vezes ele não sabe Libras. Então, como ele vai aprender? Como é que ele vai interpretar uma aula de geografia, uma aula de ciência sobre o ciclo da água, se o surdo mal sabe o sinal de água? Perfeito. Não é? Perfeito. Então, o intérprete de Libras ali, às vezes, além dele ser o professor, o intérprete, às vezes ele acaba tendo que ensinar Libras para o surdo, né? E ele tem que trazer o professor do ensino regular para envolver esse professor, para eles poderem fazer um trabalho em conjunto. E como é que a questão dos alunos com o surdo? Eles também aprendem, as crianças que estão em volta aprendem para poder conversar, poder interagir. Como é que está isso hoje? Fer, isso vai depender muito da realidade da escola, né? Mas normalmente eles têm um interesse, os alunos, os ouvintes, eles têm um interesse em aprender. A criança não tem preconceito, né? Eles criança é maravilhoso, gostam de aprender, né? Tem interesse, vêm conversar. Os adolescentes não tanto, né? Fica Mas os menores, eles gostam bastante. Aí, às vezes, inclusive, tem muitos intérpretes que fazem projetos na escola, onde tem um professor que cede um tempo da aula dele para ensinar Libras para a turma, para fazer tem muita coisa legal que acontece ali no meio da educação pública que a gente não consegue falar, que bom. E é importante falar isso porque você vê que devagarzinho a gente tem evoluído, né? Exatamente. A gente não está estagnado. Isso é muito legal, cara. Que maravilha. Então, esse envolvimento. E aí, falar sobre esses mitos, essas crenças, sobre como lidar com com um colega surdo, né? Que não pode se falar surdinho, que não pode falar mudinho, que Libras é língua, não é linguagem. Então, essas coisas. Língua não é linguagem, na verdade, é língua. É língua. Isso, e aí a gente vai
trazendo isso para os colegas. Então, quando eu tiver com alguém, eu tenho que falar deficiente e auditivo, então. Ou posso falar surdo, né? Ô, Fer, então, vai depender muito de como a pessoa se identifica. É bem complicado, porque quando todo mundo me pergunta, o que eu falo? Deficiente auditivo ou surdo? Mas parece que surdo é uma fala tão forte e pejorativa, né? E, na verdade, né, é que a gente relaciona a algo pejorativo, porque quando a gente sempre fala assim, às vezes a gente aconteceu alguma coisa no trânsito, né? Você fala, você é surdo, você não tá ouvindo, né? A gente relaciona a palavra... não tá escutando, é surdo. Isso, não é? Algo pejorativo. É verdade. Mas a gente vai desconstruir mais uma crença. Porque o surdo, a palavra surdo, dentro da comunidade surda, ela tem inclusive uma conotação identitária. O surdo, ele tem orgulho de ser surdo. Existem autores, inclusive, que escrevem a palavra surdo com um S maiúsculo. Que legal! Sim. Que massa! Então, assim, é uma identidade. Eu tenho orgulho de ser surdo, eu tenho orgulho de usar a minha língua de sinais, eu tenho uma cultura, eu tenho uma língua, eu tenho piadas em libras, eu tenho gírias em libras. Sério? Sim, Isso? oxe, muita coisa. Nossa, muita gente tem muita gíria em libras. Vamos um dia trazer um surdo aqui e aí fazer um podcast com um surdo? O que você acha? Vamos, Fer, adorei. Vamos fazer. Então vamos, já tá marcado, a gente vai combinado. marcar isso aí. Fique ligado que a gente vai trazer um surdo aqui pra gente poder conversar. Isso, a gente faz umas gírias em libras. Isso, bacana. E perguntar pra ele o que ele sente. Nossa, amei. Olha, é a história de vida. Que legal. Muito bacana. Muito legal isso tudo, Pri. E é interessante, porque assim, tipo eu, por exemplo, por causa da minha fala, que é um pouco diferente, as pessoas acham que eu sou surda. Teve uma vez que tem uma pessoa, né? Eu fui num lugar com um amigo meu, numa faculdade, a pessoa, Pri, pra falar comigo, ela veio no meu ouvido e gritava. Aí chegou uma hora, gente, que ela parou de gritar. Eu falei, não, pode falar um pouco mais baixo, que eu entendo o que você está falando. Eu só tenho uma deficiência física. Aí ela deu uma respirada, assim, e aí ela conversou comigo, não, porque as pessoas confundem. Acha que o surdo tem a deficiência intelectual, acha que... Sim. Então acha que eu também sou surda, entendeu? E aí a gente passa por cada situação. Nossa, eu imagino. Que é uma coisa meio doida, cara. E me fala uma coisa, como é que é pro surdo se relacionar nesse mundo que não está preparado para ele? Olha, Fer, mais uma vez também algo que justifica o Setembro Azul, que é o mês de luta e reconhecimento da comunidade surda. Setembro Azul por quê? Azul porque o azul turquesa é o que simboliza a luta dos surdos, porque lá na época da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, os nazistas identificavam as pessoas com deficiência com uma faixa azul. Tá. E aí, por conta dessa questão da faixa azul, e hoje, para exemplificar quantas pessoas, mais de 270 mil pessoas com deficiência foram erradicadas na época do nazismo. Sim, né? Todo deficiente, qualquer pessoa que nascia com deficiência, o Hitler mandava matar. Exatamente. Foram mortas, né? Assassinadas, na verdade, né? E aí, com isso, a comunidade surda... Não é tão longe, tá, pessoal? Isso em 1940, tá? Isso. Então não é tão longe disso. Infelizmente, não é tão pouco tempo assim. Exato. E aí, a comunidade surda utilizou até uma forma de homenagear as pessoas que se foram, né? Simplesmente por terem nascido com um tipo de deficiência, foram assassinadas. Que legal. Para homenagear a comunidade surda, criou o Setembro Azul. Que legal, né? Quando eu falo que legal, é essa parte da história que a gente vai conhecendo, não sabe por quê. E isso é importante ser dito. Faz toda a diferença. É importante a gente entender os porquês, né? Eu gosto. Eu também gosto de aprender a história para entender o porquê. Porque todo ser humano tem uma história. Isso. Não é assim, não é só nada. Exato, né, Fer? E aí, o que a comunidade surda quer hoje
é ter essa representatividade, né? Buscar esse empoderamento, buscar esse reconhecimento, que mais surdos cheguem à universidade, sejam professores e queiram ser o que quiserem ser, né? Que é aquela velha fala, nada sobre nós sem nós. Eles querem esse reconhecimento. E ainda, a surdez, por ser uma deficiência invisível, às vezes as pessoas acabam não entendendo que a pessoa é surda, e a pessoa surda ela é conhecida como, o surdo é nervoso, né? Ele é bravinho, né? Inclusive até os termos, os inhos da vida, né? Os capacitismos da vida. E isso a gente tem que desconstruir e falar, imagina você viver a sua vida inteira não sendo entendido e as pessoas não entenderem você e você não entenderem as pessoas. Então, ele é nervoso ou ele vive numa sociedade, em uma comunidade que não sabe se comunicar com ele. Ele vive numa sociedade da qual a língua que ele fala não tem o mesmo status linguístico que a língua a qual ele pertence. Perfeito. Porque ele é um estrangeiro dentro do próprio país dele. Ele é um estrangeiro dentro do próprio país dele. Não é? Ele não sabe, não é que ele não sabe, mas ele não consegue se comunicar. Ele sempre está tendo que depender de alguém. A gente tem que depender de alguém, é algo que é muito complicado, né, Fer? Eu sei, eu sinto isso na pele, eu sei como não é que é. E às vezes a gente não tem a empatia das pessoas, não tem o conhecimento, e aí com isso o preconceito. Então, normalmente a gente vê muitos surdos, nada contra, porque cada surdo escolhe o que quer, né? Mas trabalhando em supermercado, encaixotando, trabalhando em lojas, no departamento de organização, tal, porque eles trabalham muito bem, porque eles não se comunicam. Então, para a empresa, isso é um bom funcionário, é um funcionário nota 10. Eu copio e cola. Infelizmente. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E é o que a empresa busca, né? Infelizmente. Então, assim, a gente vê ainda poucos surdos chegando em lugares, às vezes, onde eles gostariam de estar por várias questões de acesso. Ele só tá ali porque provavelmente ele gera uma renda familiar, que isso já aconteceu comigo em alguns casos. Exato. Então, me oferecem cargos que Exato. Não tem nada a ver, mas aquilo que tá ali não é aquilo que perguntaram, é aquilo que você quer. Não é, mas é o que está disponível. Então, como é que um surdo, por exemplo, vai trabalhar numa escola, vai ser professor, né? Deveria acontecer. Deveria acontecer, mas como é que um surdo, por exemplo, vai prestar um concurso público? Verdade. Se ele, às vezes, consegue concluir uma faculdade porque não tem um intérprete disponível para ele ali? Verdade. Ou até prestar um Enem, um vestibular. Verdade. Olha, é uma... Não é, Fer? Perfeito. Então, assim, são muitas questões ali que tem, mas a questão da desigualdade linguística, que é a nossa maior luta. Ou seja, tá aqui e o surdo tá aqui. Porque infelizmente. É uma desigualdade. Na verdade, eu acho que é um abismo. É um abismo, né? Totalmente. Totalmente um abismo. Total. E aí, com isso, os surdos ainda não... Hoje a gente consegue ver um pouco mais, né? Ter essas pessoas surdas com um pouco mais de visibilidade. Hoje a gente vê aí pessoas surdas chegando na universidade, sendo professores universitários em universidades federais, estaduais. E isso, para mim, é uma coisa assim, uma evolução muito grande. Com certeza. Né? Lá em 2006, quando eu fazia minha faculdade, há pouco tempo, né, Fer? É que eu também não tô longe disso. Eu gostei em 2004. Então, tamo aí, Fer, mais ou menos. A gente não tinha muitos textos falando sobre surdez, a gente tinha que ficar caçando, porque não tinha. Hoje em dia, a gente abre o Google, dá um Google lá, a gente tem muito artigo falando sobre, né? E aí, com isso, a informação não chegava, né? As pessoas não tinham esse... Ô, Pri, e como é que eu faço? Como é que eu que não manjo nada e muita gente não é que eu não manjo nada. Eu queria fazer um curso de Libras, só que por causa da minha coordenação motora é um pouco mais difícil. Então, assim, como é que a pessoa que é leiga, que não sabe, se um dia se deparar com alguma situação com o surdo, que ele precisa de ajuda de alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu costumo... Pergunta boa, Fer. Eu costumo falar assim para os alunos quando eu dou curso de Libras. Plantem bananeira.
mas consigam estabelecer uma comunicação com o surdo e não façam cara de paisagem. Não façam, porque quando a gente faz cara de paisagem, Fer, normalmente a gente faz assim, a gente concorda, sorri e acena, igual os pinguins do Madagascar, sabe? Aí às vezes o surdo tá falando que ele perdeu a mãe dele, aí você tá falando, aham. Aí você tá sorrindo e acenando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou, como diz a outra gente, cara de egípcia, né? É verdade, faz a pêssega. Cuidado com as caras de paisagens. Então, tente realmente entender o que aquele surdo está dizendo. Ah, mas professor, eu não sei Libras. Tudo bem, não sabe, né? Hoje a gente tem aí o aplicativo HandTalk, que é um aplicativo de comunicação que tem um avatarzinho. Que chama HandTalk. Olha que legal! Que tem um avatarzinho que, se você coloca a palavra no português, ele sinaliza, então é uma forma de se comunicar, né? Claro que não é um tradutor intérprete. Eu dou para ele ou eu vejo o sinal que ele está fazendo? Você pode baixar o aplicativo, escrever tem lá um espaço, né? Aí você põe a palavra no português e o avatarzinho sinaliza, né? E você pode mostrar para o surdo ou você tentar sinalizar. É uma forma. Hoje a gente tem o Google Imagens também, que você pode digitar as imagens para colocar. Então, olha assim, só que legal! É o básico, porque às vezes tem uns alunos que falam, professor, mas eu não sei Libras, eu fico desesperado. Eu falo assim, tente, hoje a gente tem a imagem, o Google, o YouTube. Sério? É o nosso favor. Então, acho que a gente usar esses recursos tecnológicos ao nosso favor e para tentar estabelecer uma comunicação com o surdo. Por quê? Nem todo surdo sabe ler e escrever, e é uma realidade, infelizmente. Então, não adianta falar, tá bom, ele não me ouve, então eu vou escrever. Né? Então, às vezes, ele não vai entender. Né? Então, às vezes, a gente tem que estabelecer uma forma, tentar manter o contato visual. Sempre. Se for falar com ele, tocar nele devagarinho, não chacoalhar, né? Não jogar o sapato. Porque eu já ouvi falar disso, Fer. Em fábricas, assim, queria chamar o surdo e falar, jogou o sapato no surdo, né? Olha que legal. Pois é, Fer. Então, assim, tentar estabelecer essa comunicação, falar devagar com o surdo, porque às vezes ele, você faz leitura labial? Eu faço. Então, vou falar devagar, pausadamente, mantendo contato. Porque, por mais que eu dê um papel para ele escrever, por exemplo, talvez ele não saiba escrever, né? Exato. E é uma realidade. Infelizmente, da maioria dos surdos adultos que não dominam o português. Então, talvez seja melhor ou usar o aplicativo, ou dar um Google Imagens ali para falar o que você quer falar, né? Ou tentar fazer os gestos caseiros, né? Alguma coisa assim, alguma mímica, mas de alguma forma tentar. O surdo vai ver que você está se esforçando e ele também vai se esforçar para isso. Ele vai acalmar. Exatamente. Falar, calma, eu não sei Libras. Não sei, calma. A única coisa que eu sei fazer eu amo, isso. Eu amo você. Você é um amor, isso. E também tem esse, viu, Fer? Tem esse. O I love you. Só que esse não consigo entender. Esse é mais difícil de fazer. Esse é o I love you. O amor também. Esse lado mesmo ou é esse lado? O Fer, tanto faz. Os lados, tanto faz. Independente, porque que nem eu sou canhota. Então eu sinalizo. As duas são canhoteiras, Isso. Então, assim, você sendo destro ou canhoto, isso não influencia na sinalização. Eu achei que poderia ter alguma... Não, de forma alguma. A sua mão predominante vai ser a esquerda e tá tudo bem. O importante é fazer o sinal. Exato. O importante é sinalizar e a comunicação ser estabelecida. Não importa como. Não é? Exatamente. Que legal. Que legal. O que esperar de mais? Você acha que, com fé em Deus, a gente vai conseguir evoluir, mas o que você acha que... Qual é o recado que você pode deixar das pessoas aí, Pri? Olha, Fer, quando você comentou sobre fazer a diferença, eu acredito muito nisso, né? Então, assim, eu acho que a gente faz a diferença sendo a diferença. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo a diferença sendo a diferença. Conversando sobre, falando sobre, passando informações para diferentes pessoas, né? Então, eu acredito muito porque a comunidade surda, cada dia que passa, tem se empoderado, né? Tem buscado essa visibilidade, tem buscado essa luta. Então, eu vejo que
Eu sou uma pessoa eu acredito muito na luz do fim do túnel. Eu Eu tenho muita esperança. Eu tenho é. fé no ser humano, senão minha profissão não faz sentido. E desistir não faz parte do nosso vocabulário e da nossa vida. Uhum. Né? Inclusive, Exatamente. as pessoas podem perguntar, Fer, por que você não tem um intérprete de Libras aqui para poder fazer podcast mais inclusivo? Porque, infelizmente, ainda é muito caro. Né? Você ter uma pessoa interpretando sempre é um custo. E por enquanto eu ainda não tenho esse custo. Uhum. Mas quem sabe a gente vai caminhar para isso, porque eu quero deixar tudo mais inclusivo para vocês. Uhum. Tá? Então é isso. Pobre. Obrigado. Só tenho que agradecer. Obrigado por tudo. Conhecimento é tudo. Eu amei. Espero que as pessoas gostem também. Compartilhe com as outras pessoas, tá? E eu só tenho que agradecer a Pri por estar aqui, por ser essa grande amiga que é. E a gente vai trazer sim. Vai ser até o final do ano a gente consegue trazer uma pessoa com surdez para conversar com a gente. Uhum. Que eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser bacana. Precisa. Uhum. Precisa. Necessário. Porque tem que estar em todos os lugares. Uhum. E isso é muito importante. Uhum. Então, ó, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Vai lá, Inclusão é a Questão. No YouTube, aperta o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado pela força. Obrigado a todos os nossos patrocinadores que eu vou falar agora. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Porque se não fosse vocês, eu não estaria com a Pri, eu não estaria nesse estúdio, que me ajuda muito. Obrigado por tudo, de coração. Tá? Valeu por tudo mesmo. Então vamos lá que eu vou falar os patrocinadores. Deixa eu pegar o outro óculos aqui que eu não tô enxergando. Aí. Ficando velha, né? E é isso, né? Acontece. Eu sou um perto do pra longe. Então vamos lá, pessoal. Hagadalf, Cocan, Espaço São Bento, Interarte, Dr. Prajá, Farmaera, Para o Ímpar, Lubrificantes Gloss, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Assessoria Esportiva e Sorveteria Elite. Muito obrigado a todos vocês por acreditar no nosso trabalho e eu poder trazer pessoas tão incríveis e tão capacitadas como a Pri. E quem quiser também a minha palestra, meu livro, é só lá no link da bio e conversar diretamente comigo. Valeu? E se você quiser vir conversar comigo, contar alguma coisa, só entrar em contato com a gente através do Instagram. Você me chama lá e a gente bate o papo, você vem contar a tua história aqui. Valeu? Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Inclusão Eis a Questão, porque inclusão é a questão. E até a próxima, pessoal. Um beijo.